texto está aqui em Atos 3, de 1 a 10, e diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam para ele e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés, os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. A finalidade desses registros na Bíblia é exatamente para edificar a nossa fé. Mas Tiago nos ensina que às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal a Deus. Por isso que o título dessa devocional hoje é bênção. Eu sei que todos precisamos, mas nós queremos que ela seja grande ou pequena. É claro que alguns assuntos elas podem assim parecer pequenas. Em outros, elas precisam mesmo de uma notoriedade um pouquinho maior. Mas note bem, querido telespectador, quando a gente precisa de uma bênção, uma resposta simples, ela é um tudo, ela tem que ser vista sempre como grande. E esse texto aqui está nos mostrando, né, sobre essa questão do pedir, de reconhecer, de alcançar o milagre que a gente precisa tomar algumas considerações. Algumas pessoas que não recebem porque pedem mal, mas outras porque também nem pedem. E olha só, aqui esse moço que estava ali na porta do templo, vocês ouviram, ele era levado todos os dias para lá. Imagina, ele já tinha uma equipe, já tinha um staff ali e que o colocava ali na porta do templo com a finalidade de pedir esmola. Era a forma dele de sobrevivência. Muitas pessoas estão acostumadas com essa sobrevivência e esquecem da sua vivência. Então hoje, quando a gente pensa numa bênção grande, a primeira delas é essa, de saber que nós precisamos viver, não só sobreviver. Agora, alguns esbarram nisso, sabe por quê? Porque pensam que Deus se esqueceu deles. Esse moço aqui poderia ter, talvez, mais de 40 anos que estava por ali. E toda vez que aquele homem, talvez, via ali, estando à porta do templo, via alguém ali para se apresentar aos sacerdotes, olha, fui curado de lepra, fui curado da cegueira, eu era surdo, agora posso ouvir. Imagina ele vendo todo mundo passar durante anos e anos a fio. Ele pode ter pensado assim: para mim não dá, eu não vou ser abençoado, Deus se esqueceu de mim. Muito pelo contrário, Deus ele não se esqueceu e Deus ele tem o tempo certo na nossa vida. Então talvez hoje é hora de você saber pedir ajuda para quem de direito, para quem é a pessoa certa e da forma correta. Veja bem, nunca espere pouco de Deus. Se nós falamos de um Deus tão grande, de um Deus que é criador dos céus e da terra, do Deus que é onisciente, onipotente, onipresente, por que esperar coisas pequenas ou nem esperar deles? Nós oramos, não é para que Deus saiba das nossas necessidades. Quando nós oramos, é para que nós saibamos que a nossa necessidade, ela só pode ser suprida em Deus. Está vendo a diferença? Então nós precisamos orar. Ainda que não venha, ainda que o milagre não venha no nosso tempo ou da forma como nós pensamos, aqui nós vamos aprender que nós precisamos esperar coisas grandes de Deus. Esse homem, talvez ele estava ali só esperando um trocadinho, uma moedinha, um pãozinho. Isso é pouco. Pessoas que se limitam às vezes a pensar em Deus como aquele Deus que é um Deus pobre, um Deus ali que mesquinho talvez. Eu tô bom, eu quero só um carrinho velho mesmo, só para eu andar. Por que tem que ser velho? Pode começar com o mais velho, mas
Não é que a gente tem que ser ambicioso, assim, ganancioso para ir para o mais novo, mas a gente tem que querer, sim, o melhor. Por que não? Não é verdade? O que a gente não pode fazer é loucura entre um e outro. Não é verdade? Então nós precisamos esperar grandes coisas de Deus. Quantas pessoas estão deixando seus casamentos irem para o ralo? Porque muitas vezes, ou nestas vezes, eles estão pensando assim, eu não consigo mais, eu estou aqui, meu marido não muda, minha esposa não muda, meus filhos não estão mudando, minha família está indo, eu acho que é isso mesmo, acho que eu casei errado, acho que tudo deu errado. Não, nós temos que pensar nas coisas grandes, pensar na restauração do casamento e nesta restauração vivermos uma qualidade de vida ainda melhor e ainda maior. Não é verdade? Então, sempre pense assim, daquilo que você pode esperar de Deus. Agora, para isso, entre o esperar e o acontecer, tem um meio do caminho. Esse caminho se chama ação. Você precisa dar passos de fé. O homem que foi curado, ele resolveu agir com fé. Claro que ele precisou de uma ajuda. Quando Pedro e João falaram com ele, olha, uma coisa eu tenho, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda, eles deram a mão. Procure a mão certa para te apoiar. Isso te ajudará muito a exercitar a sua fé. Fé não é um negócio que vai sendo assim acrescentado a conta-gotas na nossa vida. Não. Fé é algo que nós recebemos e que ela precisa ser desenvolvida. Então, você precisa desenvolver a sua fé, orando pela gripe, claro, para uma gripe ser curada, orando por uma dor de cabeça ser curada, mas também para que você chegue amanhã e diga a um aleijado, levanta e anda em nome de Jesus. Tem que ser um desenvolvimento. Não adianta a gente pensar que a gente vai já começar no alto. Não, ela precisa ser desenvolvida. Veja bem que a fé, ela precisa de um período completo. Naamã, quando era um general de guerra do Império Assírio, ele estava todo tomado por lepras. Isso para ele seria uma vergonha e significaria um exílio, ele seria marginalizado da sociedade. E olha que ele era um homem de alta patente. O que ele foi orientado pelo profeta? Mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele precisou mergulhar 7 vezes num rio sujo, num rio que não era o mais limpo da região. A gente vê também aquele cego que Jesus curou. Depois de fazer aquele emplastro ali com lama e saliva, mandou com que ele se lavasse lá no tanque de Betesda. Tanque de Siloé, melhor dizendo. Ou seja, ele precisou dar passos para que o milagre acontecesse. O que você precisa se planejar? O que você precisa de estabelecer em métodos na sua vida para que o seu milagre chegue? Talvez o resultado vai ser bênção de Deus, mas a ação, ela tem que ser nossa. Por isso nós precisamos ser disciplinados, precisamos ter rotinas, precisamos ter cuidados, precisamos ser prudentes. Então tudo isso são sim passos de fé na nossa vida. Então a pergunta para hoje, para esta segunda-feira e para essa semana: eu preciso de bênçãos. E você? Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.